Olá, Paulo Costa, carro e técnico em treinamentos automotivos. Seja bem-vindo. Se você está visitando pela primeira vez o nosso canal, o nosso blog, eu estou aqui para falar hoje um pouco sobre, aproveitando um caso que nós pegamos essa semana, mais um caso de códigos OBD2 com nomenclatura, digamos assim, não coerente com o que está acontecendo com o veículo. Como é um caso recorrente que sempre acontece comigo e acontece com alguns alunos, mas algumas pessoas, por não terem ainda muita prática ou então não terem um contato tão, digamos assim, constante com o sistema de injeção eletrônica ou com os códigos padrão OBD2, então muitas vezes ficam na dúvida quando pegam alguns defeitos. E as falhas, elas têm nomenclaturas que muitas vezes ela podem levar o profissional ou aquele que está fazendo a leitura para um ponto totalmente, para um lado totalmente errado do diagnóstico. Então, esse caso aconteceu com a gente, como eu já citei mais uma vez, e eu quero compartilhar com vocês. Era um problema que no primeiro momento nós logicamente entramos com o scanner e fizemos a leitura da memória e tinha um código ligado a um problema, uma descrição do código que levava a uma possível falha no sistema elétrico, né? Mais provavelmente no chicote. Então vamos ver como é esse código. É um veículo Volkswagen, então tem um código padrão VAG e ele tem uma transcrição, melhor, uma tradução para o padrão OBD2. Certos códigos padrão OBD2. Vamos dar uma olhada aí nesse caso e quem sabe serve para te ajudar para que você, quando aconteça um problema desse, ou se aconteceu, você saiba o que encontre uma explicação para o que houve, ok? Então, se você tem interesse nesse assunto, para você esse vídeo. Então vamos lá. Então, pessoal, veja bem, código 17745. Esse código aqui é um código padrão Volkswagen, ok? E a descrição dele está: sensor de posição do eixo comando, G40, né? A Volkswagen, para a família de sensores, ela tem esse primeiro código aqui, que é a letra G, certo? Então, o sensor 40, curto-circuito para terra e o IP1337. Certo? Então esse aqui é o código OBD2, certo? Então a tradução do código VAG, do código Volkswagen para o código OBD2 é o P1337. Então logo de cara aqui nós conseguimos enxergar que é um código do powertrain, ok? Motor e caixa. Esse código, o segundo algarismo, o segundo dígito é o número 1. O que quer dizer que é um código específico da Volkswagen. Essa é uma outra dica que a gente dá. Então, às vezes os scanners, eles traduzem, por exemplo, esse mesmo código aqui, ele pode ser, digamos assim, na linha Peugeot, só a título de exemplo. Ele pode querer dizer uma coisa, pode ter uma descrição totalmente diferente, ser uma outra coisa. Por exemplo, sensor de temperatura da água, sinal muito alto, por exemplo. Então, às vezes acontece também da transcrição que é passada para o profissional, ela está com a transcrição de uma outra marca, tá certo? Então, o código 1, a letra 1 indica que é um código exclusivo daquela marca. O 0 é o código genérico, certo? Então, P13 diz que esse é uma falha ligada ao sistema de ignição. Ok? Então pode ser desde da parte de controle como da parte de entrada de sinais para que seja feito o cálculo de ignição, certo? E 37 é os dois dígitos que diz respeito ao componente em si. Nesse caso, o 37 quer dizer que é um curto-circuito para terra. Então isso pode induz o profissional aí, se não tiver devido cuidado para analisar o problema com mais calma, pode induzir ele começar a verificar um possível defeito no chicote. Então,
que nós fizemos de início? Nós verificamos o sinal do sensor com um analisador de polaridade, com a conhecida caneta. Então nós vimos que ele enviava o sinal, que a alimentação estava ok, ou seja, alimentação de 5 volts. Mas não satisfeito, para ter um sinal, uma informação mais precisa, nós verificamos o sinal através do osciloscópio, para ver como é que se encontrava o sinal do sensor de fase. Então esse é o sinal do sensor de fase, ok? Então o sinal verde, o canal A, no caso desse osciloscópio. Então esse é o sinal do sensor de fase. Nós vemos aqui que não existe erro com relação a esse sinal, né? Então ele está um sinal bem uniforme, está com o seu espectro bem correto, certo? Mas um detalhe chamou a atenção, que o segundo ponto que nós vamos ver é o sincronismo entre o sinal do sensor de rotação, certo? Esse gráfico amarelo, com relação ao sensor de fase. Então, esse flanco de descida, certo, do sinal do sensor de fase, nesse dente aqui, nesse ponto, certo, ele é para coincidir com o 14º dente, certo? Então, muitos já sabem disso aí, não é uma novidade, né? Então, na hora da avaliação, esse flanco de descida aqui, ele deve coincidir com esse dente. Então, onde é que ele está aqui? Então, está bem claro aqui a falha, né? Existe um erro de sincronismo, certo? Então, essa falha, na verdade, não tem nada a ver com problemas do que a descrição leva você a deduzir, um problema na parte elétrica, né? Problema de chicote, ok? Nesse caso, nós tivemos que pegar o sinal. Foi mais fácil a gente pegar o sinal pela unidade de comando, ok? Por quê? O sensor de rotação desse carro um acesso, não é nada fácil para a gente captar a informação. Então, como era no mesmo pente, né? Nós temos um pente menor da unidade de comando. Então, o fio 53, né? O pino 53, ele recebe o sinal do sensor de rotação. E o pino 60, ele recebe o sinal do sensor de fase. Então, nós conectamos as pontas de prova do osciloscópio, né? Os probes, pelo próprio conector. Já que era tão fácil aqui, um abaixo do outro, então muito mais fácil a gente pegar esses dois sinais. No diagrama elétrico, nós temos aqui o sinal de rotação no ponto morto superior, sensor de rotação e PMS. Então, no pino 2, que é o pino do centro, vai para o 53. O 55, ele envia, a unidade de comando envia através desse pino, via condutor para o pino 1 do sensor, alimentação positiva. A alimentação massa vem pelo 67, é isso no sensor de rotação. E ele retorna o sinal, aquele sinal de onda quadrada de 60, uma roda fônica de 60 menos 2 dentes, através do 53, certo? E no sensor de fase, nós temos os dois sensores do tipo Hall, ok? Então no 62 ele envia a alimentação para o pino 1 do sensor. Veja que é a mesma alimentação do sensor de pressão absoluta. Então isso a gente deve ter atenção que falha nos dois sensores, pode ser que o problema esteja nesse condutor. E no pino 62 no condutor, ou no pino 62, ou até mesmo dentro da unidade de comando. Mas voltando aqui para o sensor de fase, nós temos aqui no 54 a alimentação de massa, né? Se aqui é positivo, aqui é o sinal de retorno, os 60, então 54 só pode ser o massa. Então nós verificamos, fizemos a leitura através do diagrama, localizamos os pinos de sinal e colocamos o nosso osciloscópio e captamos o sinal dos sensores e vimos que existia essa falha aqui. Então estava claro aqui que a falha não tinha nenhuma ligação, ou seja, informação da falha, descrição da falha, né, ela não tinha ligação com o problema real, a causa real do problema, que era de fato o sincronismo do motor, né, a fasagem de distribuição, a fasagem da correia dentada ou a distribuição da correia dentada. Então, pessoal, é isso. A experiência e a avaliação na hora de fazer um diagnóstico, ela é essencial, certo? A avaliação de todos os pontos, certo? E
e ter o cuidado de fazer uma análise entre o que está sendo informado, certo? E o funcionamento daquele componente qual a falha está levando, direcionando para ele. Certo? Então, nos códigos padrão ABD2 acontece muito isso. Ou a falha não tem nenhuma ligação, a descrição da falha não tem ligação com o problema que está acontecendo. Há pouco tempo atrás, uma pessoa me consultou sobre a informação sobre informação de um veículo que tinha dificuldade de partida só frio. E a descrição da falha, ela dizia que era um problema ligado ao pneu, ok? E quando eu fui pesquisar, então, aquilo que eu expliquei no início. Então, o código, digamos, era P1750, por exemplo. Então, para alguns sistemas, aquela falha realmente tem ligação com anomalias no pneu. Mas eu verifiquei que com o carro em questão, aquela falha, na marca em questão, aquela falha tinha ligação com o sensor de pressão do coletor ou o sensor MAP. Aí sim a gente pode ter uma ligação, realmente tem uma coerência. Então, o sensor o sensor MAP, né, ele pode sim causar dificuldades de partida no motor. Então, existe uma ligação. Agora, um pneu não tem nada a ver. Então, é uma questão do que está sendo passado pelo scanner para nós. Certo? Esse cuidado nessa avaliação. Essa foi a nossa dica. Eu sempre recebo perguntas sobre a questão de códigos OBD2, certo? E eu sempre tenho cuidado de chamar a atenção para isso. Olha, veja qual é o código, certo? Tenha o cuidado de verificar e fazer a comparação do código com a descrição da falha. A descrição da falha muitas vezes pode atrapalhar e muito. Então, pessoal, essa foi mais uma dica. Eu espero que tenha gostado, eu espero que lhe ajude, ok? Se você quiser fazer um curso que aborde esses assuntos, é só entrar em contato conosco. Nós deixamos sempre o link na descrição do nosso vídeo, o link do nosso contato, seja via WhatsApp, seja o nosso e-mail. E aí nós podemos, quem sabe nós podemos te ajudar a passar um pouco da nossa experiência para você. Ok? Então continue visitando o nosso canal, o nosso blog carretecnica.com.br e espero que tenha lhe ajudado e precisando, conte conosco. Forte abraço, sucesso!